Tatiana estava a 45 minutos de se casar, quando o homem que ela amava a rejeitou. A razão? Ela usa cadeira de rodas. Abandonada no jardim da igreja, sozinha no seu vestido de noiva, ela achava que sua vida tinha acabado. Até que um pai solteiro fez algo tão simples, mas tão poderoso que mudaria o destino dos dois para sempre. Isso é o que aconteceu. Antes de continuarmos, gostaria de te pedir para seguir o nosso canal. Isso é de grande ajuda para a nossa produção de histórias. Nos ajude a alcançar mais pessoas. Que Deus os abençoe. O som atingiu Leonardo I. Soluços profundos e sufocados que pareciam rasgar o ar da primavera como uma ferida se abrindo. Ele parou no meio do passo, a mão pousada no ombro da filha. Logo na entrada lateral da Igreja São Francisco, no coração do centro histórico de Florianópolis. Era o tipo de choro que fazia o peito apertar, o tipo que falava de algo despedaçado além de qualquer reparo. Papai, que barulho é esse? Helena sussurrou, seus olhos castanhos arregalados. Tinha 7 anos, e aquela sensibilidade aguçada que crianças com TDAH às vezes possuem, captando emoções no ar como antenas sintonizadas em frequências que adultos ignoravam. Leonardo hesitou. Eles estavam ali para um batizado. O filho do colega de trabalho seria batizado às 2 da tarde no salão comunitário ao lado da igreja. Era 14 de maio de 2023, um sábado lindo de outono, e tinham chegado cedo para ajudar com os preparativos. Aquilo não era da conta deles. O que quer que estivesse acontecendo ali na virada daquele canto, no jardim lateral da igreja, não tinha nada a ver com eles. Mas o choro continuava, cru, desesperado, o som de alguém cujo mundo tinha acabado de desabar. Fica bem aqui, meu amor, Leonardo disse baixinho, posicionando Helena junto à porta. Não sai daqui, já volto. Ele caminhou devagar até a esquina do prédio e parou, completamente imóvel. Uma mulher estava sentada numa cadeira de rodas no jardim da igreja, cercada por pétalas de rosas brancas caídas no chão de pedra portuguesa. Ela usava um vestido de noiva. Um vestido elaborado, com mangas de renda delicada e uma cauda que se espalhava ao redor da cadeira como neve derretendo. O cabelo loiro estava preso num penteado intrincado, com pequenas flores brancas entrelaçadas nos fios. A maquiagem, claramente aplicada com cuidado meticuloso, estava agora borrada pelo rosto. Ela estava completamente sozinha. No que era obviamente para ser o dia do seu casamento. As mãos da mulher tremiam enquanto agarravam os apoios da cadeira. Os ombros sacudiam a cada soluço. Ela ainda não tinha percebido Leonardo, perdida na própria devastação, e ele ficou ali parado, incerto se deveria se aproximar ou recuar, se sua presença seria uma intrusão ou um gesto de gentileza. A decisão foi tomada por ela quando levantou o olhar. Os olhos verdes dela encontraram os dele, e por um momento eles apenas se encararam. Ela pareceu assustada primeiro, depois envergonhada, depois resignada, como se já tivesse perdido tanta dignidade naquele dia que mais uma testemunha do seu sofrimento dificilmente faria diferença. Desculpa, ela disse, a voz rouca e quebrada. Eu não achei que alguém fosse me ver aqui. Leonardo deu um passo cauteloso para a frente. Você está bem? No momento em que as palavras saíram da boca dele, ele quis engoli-las de volta. Ela claramente não estava bem. Nada naquela cena sugeria bem. Uma risada amarga e vazia escapou da garganta dela. Estou bem? Ela gesticulou para si mesma. O vestido, a cadeira, as lágrimas, o jardim que deveria estar cheio de convidados, mas estava vazio, exceto pelos dois. Hoje era para ser o meu casamento. Estou no meu vestido. Os convidados estão chegando. E o meu noivo acabou de me dizer, 45 minutos atrás, que não pode se casar comigo. As palavras caíram como um golpe físico. Ele não consegue fazer isso, ela continuou, a voz oscilando entre raiva e desespero. Ele me olhou nos olhos hoje de manhã e me disse que não pode se casar comigo, não porque não me ama, não porque não somos compatíveis,
Mas por causa disso. Ela bateu no apoio da cadeira de rodas, o som cortante no jardim silencioso. Porque eu não consigo andar. Leonardo sentiu o estômago despencar. O quê? Ele não pode se casar com alguém que usa cadeira de rodas? Exatamente isso, ela disse, cada palavra deliberada e cortante. Ele disse que tentou muito, muito mesmo, ficar bem com isso. Mas olhando para mim nesse vestido, sabendo que eu nunca andaria até o altar do jeito que a gente tinha planejado, sabendo que o nosso futuro seria complicado, ele não conseguiu. Então, ele foi embora. Simplesmente saiu da igreja. Me deixou aqui nesse vestido na frente de 200 pessoas. O silêncio que se seguiu era sufocante. Leonardo estava ali, um completo estranho num jardim de igreja, assistindo o mundo de uma mulher se desintegrar em tempo real. Ele tinha experimentado dor na vida dele, o tipo que esculpia sulcos profundos na alma. Mas isso, ser rejeitada no dia do casamento, no vestido de noiva, por algo completamente fora do seu controle, isso era uma crueldade que ele não conseguia compreender. 10 meses atrás, a mulher disse de repente, a voz mais baixa agora, quase desconectada. Eu estava voltando de um resgate. Trabalho com reabilitação de animais marinhos, tartarugas principalmente. Tinha acabado de soltar uma filhote que a gente tinha cuidado por 3 meses. Ela olhou para as próprias mãos, para o anel de noivado ainda no dedo. Um motorista bêbado furou o sinal vermelho. Bateu no meu carro no lado do motorista. A batida foi tão forte que meu carro capotou 2 vezes. E sua mandíbula se apertou. A cirurgia salvou minha vida, mas... A voz falhou. Paralisia da cintura para baixo. Eu nunca vou andar de novo. O coração de Leonardo se partiu um pouco mais. Rodrigo, meu noivo, ele disse que ia ficar. Me visitou no hospital. Segurou minha mão durante a reabilitação. Disse que não importava, que a gente ia superar isso juntos. A gente adiou o casamento por 6 meses para eu poder focar na recuperação. Ele parecia solidário. Disse todas as coisas certas. E eu acreditei nele. Achei que ele estava falando sério. Mas ele não estava. Ela sussurrou. Não de verdade. Leonardo viu as lágrimas escorrerem pelo rosto dela novamente. 3 semanas atrás, comecei a perceber mudanças, coisas pequenas. Ele parou de segurar minha mão. Estremecia quando tinha que me ajudar com a cadeira. Quando olhava para mim, tinha essa dúvida nos olhos dele. Mas eu me convenci de que estava imaginando. Eu queria tanto acreditar que ele me amava o suficiente. Ela limpou o rosto com as costas da mão, espalhando rímel pela bochecha. Hoje de manhã, eu estava no quarto da noiva com a minha irmã Juliana, me arrumando. Estava nervosa, mas animada. E então o Rodrigo entrou. Ele não era para me ver antes da cerimônia. Dá azar, sabe? Uma risada amarga. Ele disse que precisava conversar. E ele simplesmente me disse que não conseguia. Que tinha passado meses tentando se convencer de que conseguia lidar com isso, mas não conseguia. Que ele queria uma vida normal com uma esposa normal. As últimas palavras saíram estranguladas, e novas lágrimas caíram pelo rosto dela. Ele disse que estava arrependido, como se arrependido pudesse consertar isso, como se arrependido pudesse desfazer o fato de que ele passou meses mentindo para mim, que me deixou planejar esse casamento inteiro. Me deixou acreditar na gente. Me deixou estar aqui hoje achando que ia me casar com o amor da minha vida. Quando o tempo todo ele estava apenas tentando encontrar coragem para me abandonar. Leonardo sentiu raiva crescendo no peito. Não dessa mulher, mas do homem que tinha feito isso com ela. Da covardia que era necessária para esperar até o próprio dia do casamento para partir o coração de alguém. Da crueldade de deixá-la ter esperança até o último momento possível. Mas raiva não ia ajudá-la agora. Sinto muito, Leonardo disse. E ele quis dizer isso com cada fibra do seu ser. A mulher olhou para ele. Realmente olhou. Como se tentasse entender por que esse estranho ainda estava ali escutando a dor dela. A pior parte, ela disse, a voz rachando. Todo mundo vai entender. Vão dizer que o Rodrigo foi corajoso por tentar. Vão dizer que é compreensível que ele não conseguiu lidar com ser casado com alguém com deficiência. Vão ter pena de mim.
Pobre Tatiana paraplégica, rejeitada no altar. Pelo resto da minha vida, essa vai ser a minha história. A noiva que foi deixada porque não conseguia andar. Tatiana. Então esse era o nome dela. Essa não vai ser a sua história, Leonardo se ouviu dizer. Ela olhou para ele com ceticismo. Como você sabe? Porque você decide qual é a sua história, ele disse com firmeza. Não ele, não as pessoas dentro daquela igreja. Você. O que aconteceu hoje não define você. Define ele. Mostra quem ele é. E não é bonito, mas não diz nada sobre o seu valor. Os olhos de Tatiana se encheram de lágrimas frescas, mas algo na expressão dela mudou ligeiramente. É fácil falar quando você não é a pessoa sentada na cadeira de rodas. Você tem razão, Leonardo reconheceu. Eu não posso saber o que você está sentindo agora, mas eu sei o que é ser abandonado por alguém que prometeu ficar. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Tatiana estudou o rosto dele, e Leonardo podia ver a mente dela trabalhando, tentando montar o quebra-cabeça do que ele quis dizer. Eu sou pai solteiro. Minha filha, a menina que eu mandei esperar na porta, o nome dela é Helena. Ela tem 7 anos e tem TDAH severo. Compreensão piscou nos olhos de Tatiana. A mãe dela nos deixou quando a Helena tinha 3 anos. Leonardo continuou. As velhas feridas ainda sensíveis mesmo depois de 4 anos. Ela disse que não estava pronta para a responsabilidade. Disse que não conseguia lidar com as crises, as visitas ao hospital, a preocupação constante. Ela queria uma vida diferente, então foi embora. Assim, sem mais. Deixou nós dois. Sinto muito. Tatiana sussurrou. Leonardo balançou a cabeça. Não estou te contando isso para você sentir pena. Estou te contando porque eu entendo o que é quando alguém que você ama decide que você não vale a dificuldade. Quando escolhe a inconveniência em vez de compromisso. E estou te dizendo que isso fala tudo sobre eles e nada sobre você. As mãos de Tatiana tinham parado de tremer. Ela estava escutando agora. Realmente escutando. Por muito tempo depois que minha esposa foi embora, eu achei que talvez ela estivesse certa. Que talvez eu não fosse suficiente. Que talvez eu e a Helena fôssemos trabalho demais. Que talvez a gente não merecesse alguém que ficasse. Mas aí eu percebi uma coisa, Leonardo disse. O quê? Tatiana perguntou suavemente. Amor, amor de verdade. Não é sobre encontrar alguém quando a vida está fácil. É sobre escolher ficar quando a vida fica difícil. É sobre olhar para os desafios de alguém e dizer: estou aqui, não vou a lugar nenhum. O seu noivo falhou nesse teste, mas isso não significa que você não é merecedora de alguém que vai passar. O jardim ficou quieto, exceto pelo som distante de pássaros e o farfalhar de folhas na brisa de outono. Tatiana olhou para baixo para o anel de noivado. Então, devagar, deliberadamente, ela o tirou do dedo e o colocou no colo. O Rodrigo me disse hoje de manhã que queria uma esposa normal, alguém que pudesse andar ao lado dele, alguém cuja vida não exigisse adaptações ou ajustes, alguém mais fácil. Então ele queria as coisas erradas, Leonardo disse simplesmente. Antes que Tatiana pudesse responder, eles ouviram passinhos pequenos e os dois se viraram para ver Helena espiando pela esquina. Ela tinha claramente ignorado a instrução do pai para ficar parada. Papai, você está demorando muito. Então os olhos dela pousaram em Tatiana. Arregalaram-se. Nossa, você parece uma princesa de verdade. Apesar de tudo, apesar das lágrimas e da dor e do casamento arruinado, Tatiana riu. Foi pequeno e molhado, mas foi real. Obrigada, querida, Tatiana disse. Eu sou a Tatiana. Eu sou a Helena. A menina caminhou mais perto, completamente sem medo da cadeira de rodas, das lágrimas ou da cena dramática na qual tinha tropeçado. Por que você está chorando? Princesas não são para ficar tristes. Às vezes até princesas têm dias ruins, Tatiana disse gentilmente. Helena considerou isso seriamente e então assentiu.
Meu pai sempre diz que dias ruins não duram para sempre e que o sol sempre volta, mesmo depois da chuva. Leonardo sentiu o coração inchar de orgulho pela bondade da filha. Isso é muito sábio, Tatiana disse, e pela primeira vez desde que Leonardo tinha virado aquela esquina, viu algo além de desespero no rosto dela. Posso sentar com você? Helena perguntou. Você parece que precisa de uma amiga. E sem esperar por permissão, Helena se sentou na grama ao lado da cadeira de rodas de Tatiana, estendeu a mão e gentilmente tocou uma das flores brancas no cabelo dela. Essas são tão bonitas, Helena disse. Quem colocou elas aí? Minha irmã colocou, Tatiana disse suavemente. Hoje de manhã, antes de... Ela não terminou a frase, mas Helena pareceu entender que algo triste tinha acontecido. Bom, eu acho que você está linda, Helena declarou com a certeza absoluta que só uma criança de 7 anos conseguia ter. E eu acho que quem te deixou triste estava errado. Os olhos de Tatiana se encheram de lágrimas novamente, mas dessa vez não eram completamente tristes. Ela olhou para essa menininha que tinha aparecido do nada, oferecendo bondade sem complicação e sem expectativas, e algo dentro do peito dela afrouxou só um pouquinho. Leonardo observou a filha e essa estranha de coração partido, e tomou uma decisão que pareceria insana para qualquer outra pessoa. Ele se sentou na grama, ali mesmo, de calça social e sapato social, no chão ao lado de Helena, completando o pequeno círculo deles. Tatiana olhou para ele surpresa. Você não precisa fazer isso. Eu sei, Leonardo disse, mas vou fazer mesmo assim. E então eles ficaram ali sentados, os três, naquele jardim de igreja no que deveria ter sido o dia do casamento de Tatiana. O sol filtrava pelas árvores acima deles, pétalas de rosa espalhadas ao redor como neve caída. E pela primeira vez desde que Rodrigo tinha saído, Tatiana não se sentiu completamente sozinha. Qual é o seu animal favorito? Helena perguntou de repente, a voz animada e curiosa. Tatiana piscou, pega de surpresa pela pergunta. Eu trabalho com animais, na verdade. Ou trabalhava antes do acidente. Sou assistente veterinária especializada em animais marinhos. Sério? O rosto de Helena se iluminou. Tipo golfinhos? Golfinhos, tartarugas marinhas, às vezes focas, Tatiana disse, e pela primeira vez naquela manhã, o sorriso dela alcançou os olhos. Eu ajudo a reabilitar animais que ficaram feridos ou doentes para que possam voltar para o oceano. Isso é incrível, Helena disse com admiração genuína. A gente tem um cachorro em casa chamado Biscoito. Ele é velho e dorme o tempo todo, mas é muito legal. Eu amo cachorros, Tatiana disse, e a conversa fluiu naturalmente, como se eles não estivessem sentados no meio de uma tragédia pessoal. Leonardo observou, maravilhado com a capacidade da filha de simplesmente estar presente, de oferecer conexão humana sem julgar ou tentar consertar nada. Helena tinha esse dom, uma vez que você passava pelas tempestades do TDAH, de ver as pessoas exatamente como elas eram e amá-las assim mesmo. Passos se aproximaram da igreja, e a irmã de Tatiana apareceu novamente. Juliana parecia exausta, o rosto pálido e tenso. Quando viu Tatiana sentada com Leonardo e Helena, confusão passou pelo rosto dela. Tati, Juliana começou, então se corrigiu. A gente realmente precisa decidir o que fazer. Mamãe e papai estão lá dentro com a coordenadora do casamento. A maioria dos convidados já foi embora, mas ainda tem algumas pessoas fazendo perguntas e... Ela parou, percebendo pela primeira vez que Tatiana não estava mais chorando. Você está bem? Juliana perguntou com cuidado. Não, Tatiana disse honestamente. Mas vou ficar. Juliana olhou para Leonardo e Helena, claramente tentando entender o que estava acontecendo. Leonardo se levantou e ofereceu um aceno de cabeça tranquilizador. Uma mensagem silenciosa de que a irmã dela estava segura, que eles não estavam ali para causar dano ou observar a tragédia com curiosidade mórbida. Juliana pareceu entender. Mais alguns minutos. Ela concordou suavemente. Depois a gente precisa te tirar desse vestido e ir para casa.
Depois que Juliana desapareceu de volta para dentro da igreja, Helena se virou para Tatiana com determinação repentina. Sabe de uma coisa? Eu acho que a gente devia fazer uma festa bem aqui. Uma festa feliz para compensar a triste. Helena, Leonardo começou, mas Tatiana o interrompeu. Na verdade, isso parece perfeito. Helena sorriu radiante e imediatamente começou a juntar pétalas de rosa do chão, arrumando-as numa pilhinha pequena. Essas podem ser as decorações. E papai, você tem seu celular, né? A gente pode tocar música? Leonardo tirou o celular do bolso, passando pelos aplicativos. Que tipo de música as princesas gostam? A risada de Tatiana foi genuína dessa vez. Faz muito tempo que alguém me perguntou isso. Então está na hora de alguém perguntar, Leonardo disse, e apertou play. Música acústica suave saiu do alto-falante do celular. Nada grandioso ou dramático. Apenas violão gentil e uma voz quente cantando sobre novos começos. Helena entregou a Tatiana um pequeno buquê de pétalas de rosa que tinha arranjado. Toda princesa precisa de flores, ela disse com seriedade. Tatiana aceitou, segurando as pétalas delicadas na palma da mão, e algo mudou dentro dela. Esse não era o casamento que ela tinha planejado. Não era a celebração que tinha imaginado. Mas nesse momento estranho e inesperado, sentada num jardim com um estranho gentil e a filha dele, ela sentiu algo que não tinha sentido em meses. Ela se sentiu vista, não como a mulher na cadeira de rodas, não como a noiva rejeitada, não como alguém para ter pena ou consertar ou evitar cuidadosamente, apenas como Tatiana. Obrigada, ela sussurrou, olhando para Leonardo. Você não precisava parar, não precisava ficar, não precisava fazer nada disso. Precisava sim, Leonardo disse baixinho. Às vezes, a coisa mais importante que podemos fazer é simplesmente aparecer. Mesmo quando não é nosso lugar. Mesmo quando é desconfortável. Especialmente nesses momentos. Tatiana estudou o rosto dele. A sinceridade nos olhos. O jeito gentil como falava. A facilidade com que tinha se sentado na grama ao lado de uma estranha, chorando. Esse homem, quem quer que ele fosse, entendia algo fundamental sobre bondade que Rodrigo nunca tinha entendido. Que não era sobre gestos grandiosos ou palavras perfeitas. Era sobre presença, sobre ficar, sobre sentar na bagunça com alguém e não fugir correndo. Eu nem sei o seu nome, Tatiana disse de repente, percebendo que tinham estado sentados ali por 20 minutos e ela nunca tinha perguntado. Leonardo? Ele disse. Leonardo Martins. Bom, Leonardo Martins, você pode ter salvado minha vida hoje. Eu não salvei nada, Leonardo disse gentilmente. Eu só te lembrei do que você já sabe, que você é mais forte que esse momento, e que o que aconteceu hoje não vai escrever o resto da sua história. Eles ficaram sentados juntos um pouco mais, os três, enquanto o sol subia mais alto no céu. Helena tagarelava sobre a escola e o biscoito e seus livros favoritos. Tatiana se viu realmente escutando, realmente interagindo, realmente sentindo algo além do desespero esmagador. Quando finalmente foi hora de ir, quando os pais de Tatiana saíram da igreja parecendo cansados e preocupados, Leonardo se levantou e sacudiu a grama das calças. Posso te dar uma coisa antes de eu ir? Ele perguntou. Tatiana assentiu. Leonardo puxou um bloquinho pequeno do bolso, rabiscou algo e entregou o papel para ela. Era o número de telefone dele. Não estou tentando ser esquisito ou inapropriado, e não tem pressão nenhuma. Mas se você precisar de alguém para conversar, alguém que entende o que é ser abandonado por alguém que deveria ter ficado, eu estou aqui, mesmo que seja só para escutar. Tatiana pegou o papel, os dedos tremendo levemente. Por que você está sendo tão gentil comigo? Você não me conhece. Talvez seja exatamente por isso, Leonardo disse, porque às vezes estranhos conseguem oferecer algo que pessoas que nos conhecem não conseguem. Distância, objetividade e a liberdade de ser honesto sem se preocupar com o que vão pensar de você amanhã.
Ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela, não pairando sobre ela, mas encontrando-a no nível dos olhos. Literalmente. Tatiana, eu não sei como é a sua vida daqui para frente. Não sei quanto tempo vai levar para você se curar disso. Mas eu sei que você vai ficar bem. Não sei como eu sei, mas eu sei. E quando você estiver pronta, seja amanhã ou o mês que vem ou ano que vem, eu espero que você entre em contato. Porque eu acho que você é alguém que vale a pena conhecer. Lágrimas escorreram pelo rosto de Tatiana, mas eram diferentes das de antes. Mais suaves, misturadas com algo que parecia quase com esperança. Obrigada, ela sussurrou. Helena jogou os braços ao redor dos ombros de Tatiana num abraço impulsivo, quase derrubando o buquê de pétalas do colo dela. Tchau, princesa Tatiana. Espero que você se sinta melhor logo. Tatiana a abraçou de volta. Essa menininha preciosa que tinha aparecido e simplesmente amado sem condições ou hesitações. Tchau, Helena. Obrigada pela minha festa. Enquanto Leonardo e Helena se afastavam de mãos dadas, Tatiana ficou sentada ali com o pedaço de papel na mão. Ela olhou para baixo, para o número de telefone, para o nome escrito acima em letra caprichada. Leonardo Martins. Ela não sabia se ia ligar. Não sabia se algum dia veria ele de novo. Não sabia nada, exceto que pela primeira vez desde que Rodrigo tinha saído, ela não se sentia completamente quebrada. O pai dela se aproximou, o rosto marcado pela preocupação e raiva mal contida contra Rodrigo. Querida, vamos te levar para casa. Tatiana assentiu, dobrando o papel com cuidado e guardando no corpete do vestido de noiva, bem sobre o coração. Enquanto o pai a levava em direção ao estacionamento, ela olhou para trás uma última vez. Para o jardim. Para as pétalas de rosa espalhadas. Para o lugar onde um estranho e a filha dele tinham sentado com ela e se recusado a deixá-la sozinha. E ela pensou: talvez isso não seja o fim. Talvez seja só o começo de algo que eu não vi vindo. Aquela noite, Tatiana estava sentada no apartamento dela, finalmente fora do vestido de noiva, usando roupas confortáveis, o cabelo solto e despenteado ao redor dos ombros. O apartamento estava silencioso. Juliana tinha ficado com ela até as 9 da noite, mas eventualmente precisou ir para casa. Os pais tinham ligado 3 vezes. E Tatiana estava sozinha com os destroços do dia. O telefone dela vibrou na mesa de centro. Ela pegou, esperando outra mensagem de Naomi ou da mãe, verificando se estava bem. Em vez disso, era um número desconhecido. Oi, Tatiana. É o Leonardo. Só queria ter certeza de que você chegou em casa bem. Não precisa responder se não quiser. Só queria que você soubesse que alguém está pensando em você. Tatiana olhou para a mensagem por um longo momento. Seu primeiro instinto era ignorar, jogar o telefone do outro lado da sala e rastejar para a cama e nunca mais sair. Mas algo a impediu. A lembrança de Leonardo sentado no chão, a sinceridade nos olhos dele, o jeito como ele tinha falado com ela, não com pena, mas com respeito. Os dedos dela se moveram quase sozinhos. Cheguei em casa. Obrigada por hoje, por parar, por ficar. Significou mais do que você imagina. Ela apertou enviar antes que pudesse mudar de ideia. 3 minutos depois, o telefone vibrou de novo. Fico feliz. E eu falei sério. Se precisar conversar, estou aqui. Sem expectativas. Só um amigo que entende. Um amigo. Quando foi a última vez que alguém tinha oferecido isso sem querer algo em troca? Eu posso precisar disso, ela digitou. Aviso prévio. Eu sou meio uma bagunça agora. Não somos todos? Veio a resposta. Descanse, Tatiana. Amanhã é um novo dia. Ela colocou o telefone de lado e se recostou no sofá, exausta, mas não mais afogando. E pela primeira vez naquele dia horrível, ela dormiu. Os dias que se seguiram foram brutais. Tatiana teve que devolver presentes de casamento, atender ligações de parentes preocupados que tinham ouvido o que aconteceu, lidar com os olhares de pena dos vizinhos que viram as decorações sendo carregadas de volta da igreja naquela manhã. Cada interação era uma lembrança da humilhação, do fracasso,
da rejeição. Mas, através de tudo isso, Leonardo mandava mensagens. Não constantemente, não invadindo. Apenas presente o suficiente para lembrar que ela não estava completamente sozinha. Como você está hoje? Vi um cachorro que parecia estar tendo opiniões muito fortes sobre política. Te fez pensar. A Helena perguntou pela princesa Tatiana. Mandou dizer que está torcendo por você. Cada mensagem era uma âncora pequena, algo para se segurar quando a corrente ameaçava puxá-la de volta para baixo. No 5º dia depois do casamento que não aconteceu, Tatiana finalmente respondeu com algo além de agradecimentos educados. Preciso voltar ao trabalho na segunda. Estou apavorada. A resposta de Leonardo foi imediata. O que te apavora? Tatiana olhou para a pergunta. Ninguém mais tinha perguntado isso. Todo mundo presumia que sabiam, mas Leonardo perguntou. Eles vão ter pena de mim, vão me tratar diferente. Já tratavam diferente depois do acidente, mas agora eu sou a mulher que foi deixada no altar por estar numa cadeira. Isso vai ser tudo que eles veem. Então mostre para eles algo diferente. Leonardo respondeu. Mostre que você é mais que esse momento. Mais que a cadeira. Mais que a rejeição. Você trabalha com animais, certo? Você salva vidas. Essa é a sua história. Não o que o Rodrigo fez. Tatiana sentiu algo se mover no peito. Algo que quase parecia coragem. Mais fácil falar que fazer. Com certeza. Mas você consegue. Eu sei que consegue. Segunda-feira chegou rápido demais. Tatiana acordou com o estômago embrulhado, vestiu a roupa de trabalho, transferiu-se para a cadeira e dirigiu até o Centro de Reabilitação Marinha de Florianópolis, onde tinha trabalhado por 5 anos. Seu carro era adaptado agora, com controles manuais que ela ainda estava aprendendo a dominar completamente. Cada aspecto da vida tinha se tornado mais complicado, mais consciente, mais exaustivo. Ela estacionou na vaga de acessibilidade, respirou fundo 3 vezes e entrou. A recepcionista, Carla, olhou para cima e o rosto dela fez aquela coisa que Tatiana tinha aprendido a odiar. A expressão de pena exagerada, a inclinação de cabeça, o sorriso triste. Tati, é tão bom te ver de volta. Como você está? A ênfase estava toda errada. Tatiana sabia que Carla tinha ouvido sobre o casamento. Todo mundo tinha ouvido. Estou bem, Tatiana disse, mantendo a voz firme. Pronta para voltar ao trabalho. Ela se moveu pelo corredor em direção ao escritório dela. Colegas apareciam, ofereciam sorrisos tensos, murmuravam condolências como se alguém tivesse morrido. Ninguém sabia como agir. Ninguém sabia o que dizer. Então eles tratavam ela como vidro, como se pudesse quebrar a qualquer momento com a palavra errada. No almoço, Tatiana estava sentada sozinha na sala de descanso quando seu supervisor, Dr. Mendes, entrou. Tatiana, podemos conversar? Ela assentiu, o estômago apertando. Primeiro, quero dizer que sinto muito pelo que aconteceu. Não posso imaginar como foi difícil. Obrigada, Tatiana disse, querendo que a conversa terminasse. Estivemos pensando sobre como melhor te reintegrar à equipe, Dr. Mendes continuou. Obviamente, algumas das suas funções anteriores vão precisar ser ajustadas. O trabalho na área de reabilitação física dos animais, onde você precisa se mover rapidamente entre os tanques, pode ser desafiador agora. Então estávamos pensando talvez mais trabalho administrativo, coordenação de voluntários, coisas que você pode fazer do escritório? Cada palavra era uma faca. Tatiana entendeu o que ele estava realmente dizendo. Eles não achavam que ela conseguia mais fazer o trabalho de verdade, a parte que ela amava. Trabalhar diretamente com os animais, estar na água, nas áreas de tratamento, nas áreas de soltura. Eu posso fazer meu trabalho, Tatiana disse, a voz mais áspera do que pretendia. Não estou dizendo que não pode, Dr. Mendes disse rapidamente. Só estamos tentando facilitar a transição. Depois que ele saiu, Tatiana ficou sentada sozinha, as mãos tremendo de raiva e frustração. Ela puxou o telefone e, sem pensar muito, ligou para Leonardo. Ele atendeu no segundo toque. Tatiana?
Desculpa ligar. Eu sei que você deve estar trabalhando, eu só... A voz dela falhou. Ei, respira. O que aconteceu? Ela contou tudo. A pena nos rostos das pessoas. O jeito como falavam com ela. A conversa com o Dr. Mendes. A implicação de que ela não conseguia mais fazer o trabalho que amava. Leonardo escutou sem interromper. Onde você está agora? Ele perguntou quando ela terminou. No trabalho, na sala de descanso. Eu e a Helena estamos a 15 minutos de distância. A gente estava indo almoçar. Posso te buscar? Você não precisa. Tatiana, Leonardo disse gentilmente. Deixa eu reformular. Eu gostaria de te buscar. Você comeu? Ela percebeu que não tinha. Não. Então vem almoçar com a gente. Nada chique. Só comida e companhia. O que você diz? Tatiana olhou ao redor da sala de descanso vazia, pensou em passar o resto do dia recebendo olhares de pena e tomou uma decisão. Ok. Estarei na frente em 10 minutos. Leonardo chegou exatamente quando prometeu, dirigindo um Civic prata com um adesivo de estrela no vidro traseiro. Helena estava no banco de trás e quando viu Tatiana, seu rosto inteiro se iluminou. Princesa Tatiana! Tatiana riu, a primeira risada genuína do dia. Oi, Helena. Eles foram a uma lanchonete casual perto da praia. Helena tagarelou sem parar sobre a escola, sobre como o biscoito tinha comido a meia do pai, sobre um projeto de arte que estava fazendo. Tatiana se viu realmente escutando, realmente interagindo, a tensão do dia começando a se soltar. Depois que Helena ficou entretida com um livro de colorir que Leonardo tinha sabiamente trazido, ele se virou para Tatiana. Então, dia difícil. O pior, Tatiana admitiu. Eles me tratam como se eu fosse feita de cristal, como se a cadeira tivesse de alguma forma apagado tudo o que eu era antes. E o que você era antes? Leonardo perguntou. Tatiana piscou, surpresa pela pergunta. O quê? Quem você era antes do acidente? Antes do Rodrigo? Quando era só você? Ninguém tinha perguntado isso. Nos 10 meses desde o acidente, toda a conversa tinha sido sobre a lesão, sobre adaptação, sobre limitações. Ninguém tinha perguntado sobre quem ela era por baixo de tudo isso. Eu era determinada. Tatiana disse devagar, as palavras vindo à medida que ela se lembrava. Eu era a primeira a chegar no trabalho e a última a sair. Quando tinha uma tartaruga ou golfinho doente, eu ficava a noite toda se precisasse. Eu era boa no que fazia. Realmente boa. E você acha que a cadeira mudou isso? Leonardo perguntou gentilmente. Não, Tatiana disse, percebendo a verdade enquanto falava. Mas todo mundo age como se tivesse mudado. Então prove que não mudou. Como? Leonardo se inclinou para a frente. Você conhece seu trabalho melhor que qualquer um. Você sabe o que precisa ser feito. Então faça. Não do jeito que eles esperam que você faça, mas do jeito que você sabe que pode fazer. Adaptações não são limitações, lembra? São só jeitos diferentes de fazer as mesmas coisas. Tatiana olhou para ele, para esse homem que tinha aparecido do nada, e de alguma forma via ela mais claramente do que pessoas que a conheciam há anos. Por que você acredita tanto em mim? Ela sussurrou. Porque eu vi você no seu pior momento. Leonardo disse simplesmente. No jardim. Você tinha acabado de ser destruída da forma mais pública e humilhante possível. E sabe o que eu vi? Vi alguém que ainda tinha luta nela. Ainda tinha força. Você estava quebrada, mas não derrotada. Essa é a diferença. Antes que Tatiana pudesse responder, Helena olhou para cima do livro de colorir. Papai, a Tatiana pode ver o biscoito? Você disse que ele faz as pessoas se sentirem melhor quando estão tristes. Leonardo olhou para Tatiana. Sem pressão, mas a oferta está de pé. E aviso, o biscoito é provavelmente o cachorro mais preguiçoso de Florianópolis. Tatiana surpreendeu a si mesma. Eu adoraria conhecer o biscoito. Eles foram para o apartamento de Leonardo,
Um lugar confortável de 2 quartos num prédio antigo perto do centro. O apartamento era claramente o lar de uma criança e um pai solo. Desenhos coloridos na geladeira, brinquedos organizados em cestos, uma pilha de roupa limpa esperando para ser dobrada no sofá. E dormindo numa cama de cachorro perto da janela estava Biscoito, um vira-lata marrom e branco que parecia ter pelo menos 12 anos. Biscoito, acorda, temos visita, Helena disse, acariciando o cachorro. Biscoito abriu um olho, avaliou Tatiana, decidiu que ela não era uma ameaça e voltou a dormir. Tatiana riu. Ele é perfeito. Ele é incrivelmente preguiçoso, Leonardo disse. Mas quando você precisa dele, ele sabe. Tem um sexto sentido para isso. Como se para provar o ponto, Biscoito de repente se levantou, caminhou até Tatiana e colocou a cabeça no colo dela. Tatiana passou os dedos pela pelagem macia dele e algo dentro dela se acalmou. Viu? Helena disse triunfante. Superpoder dele. Eles passaram a tarde ali. Helena mostrou seus livros favoritos. Leonardo fez café. Biscoito não saiu do lado de Tatiana. E pela primeira vez desde o casamento, Tatiana se sentiu normal. Não a noiva rejeitada. Não a mulher na cadeira. Apenas Tatiana. Quando o sol começou a se pôr e era hora de ir, Leonardo caminhou com ela até o carro. Obrigada por hoje, Tatiana disse. Por me tirar de lá, por tudo. Nada a agradecer, Leonardo disse. Mas Tatiana, amanhã quando você voltar ao trabalho, lembra? Você decide quem você é. Não eles. Não a cadeira. Não o que o Rodrigo fez. Você. Ela olhou para ele. Para esse homem que tinha se tornado âncora sem ela perceber. Como você faz isso? Faço o quê? Sempre sabe exatamente o que dizer? Leonardo riu. Acredita em mim, não sei. Na maior parte do tempo estou improvisando. Mas eu reconheço força quando vejo. E você tem. Mais do que imagina. Naquela noite, Tatiana se deitou na cama. Biscoito não, mas pensando na tarde. Na normalidade dela. No jeito como Leonardo e Helena a tinham tratado exatamente como qualquer outra pessoa, sem pena, sem condescendência, sem andar em ovos ao redor dela. No dia seguinte, no trabalho, quando o Dr. Mendes tentou designá-la para mais trabalho administrativo, Tatiana se posicionou. Com todo respeito, Dr. Mendes, eu gostaria de continuar trabalhando diretamente com os animais. Posso precisar fazer algumas adaptações em como faço as coisas. Mas consigo fazer o trabalho. Deixe eu te mostrar. Ele pareceu surpreso, mas assentiu. Ok, vamos tentar. Não foi fácil. Algumas coisas que costumavam levar minutos agora levavam mais tempo. Algumas tarefas precisavam de equipamentos diferentes ou abordagens diferentes. Mas Tatiana descobriu que Leonardo estava certo. Adaptações não eram limitações. Eram apenas jeitos diferentes de alcançar os mesmos objetivos. No final da semana, ela estava de volta nas áreas de tratamento, trabalhando com uma tartaruga marinha jovem que tinha sido ferida por uma rede de pesca. Seus colegas ainda a observavam com cautela, mas a pena estava começando a se transformar em algo mais parecido com respeito. Ela tirou uma foto da tartaruga e mandou para Leonardo. De volta ao trabalho de verdade. Obrigada por acreditar em mim. Eu sempre soube que você conseguiria, ele respondeu. A Helena quer saber se a tartaruga tem nome. Ainda não. Aceito sugestões. A Helena diz, Relâmpago, porque um dia ela vai ser rápida de novo. Tatiana sorriu. Relâmpago é perfeito. Nas semanas que se seguiram, Leonardo e Tatiana caíram num ritmo. Mensagens diárias, ligações ocasionais, encontros para café quando as agendas permitiam. Helena sempre estava presente, criando uma zona de segurança, uma lembrança de que isso era amizade, conexão, não algo que Tatiana precisasse ter medo. Leonardo contou mais sobre a ex-esposa, Patrícia. Como ela tinha ido embora numa manhã de terça, deixando um bilhete dizendo que amava eles, mas não a vida que tinham. Como Leonardo tinha passado meses se culpando, se perguntando o que poderia ter feito diferente. Mas então eu percebi, ele disse durante uma de suas conversas por telefone tarde da noite.
Não era sobre mim ou a Helena não sermos suficientes. Era sobre ela não estar pronta para escolher ficar. E isso não era minha responsabilidade consertar. As palavras ecoaram profundamente em Tatiana. Não era sobre ela não ser suficiente. Era sobre Rodrigo não estar disposto a escolher ficar. Um mês depois do casamento que não aconteceu, Helena teve uma crise na escola. Leonardo ligou para Tatiana, a voz tensa. Desculpa incomodar. Sei que você está trabalhando. Mas a escola ligou. A Helena teve um episódio, comportamento agressivo. Eu estou numa reunião importante que não posso sair e... Eu busco ela, Tatiana disse imediatamente. Tatiana, você não precisa... Eu sei, mas quero. Manda o endereço. Foi a primeira vez que Tatiana se expôs publicamente em um ambiente social normal desde o casamento. A primeira vez que teve que navegar em espaços não familiares, lidar com olhares curiosos, gerenciar acessibilidade em lugares que não eram projetados pensando nela. Mas ela foi. Quando chegou na escola, a secretária a levou para uma sala pequena, onde Helena estava sentada, os olhos vermelhos de chorar, o corpo ainda tremendo de energia nervosa. Onde está meu pai? Helena perguntou, a voz pequena. Ele está vindo, Tatiana disse gentilmente. Mas ele pediu para eu ficar com você até ele chegar. Pode ser? Helena assentiu, então de repente perguntou. Você está com raiva de mim? Por que eu estaria? Todo mundo fica com raiva quando eu tenho episódios. Tatiana puxou a cadeira mais perto, encontrando os olhos de Helena. Sabe o que eu faço no trabalho? Trabalho com animais que foram machucados. Às vezes eles estão com medo. Às vezes estão com raiva. Às vezes não sabem como expressar o que estão sentindo. Então agem de formas que as pessoas não entendem. Helena escutava atentamente. Você sabe o que eu faço com eles? Tatiana continuou. Não fico com raiva, só fico presente. Fico quieta, deixo eles saberem que estão seguros. E eventualmente eles se acalmam. Eu sou como os animais? Helena perguntou. Não, Tatiana disse. Você é Helena. E Helena às vezes tem dias difíceis. Mas isso não faz de você uma pessoa ruim. Só faz de você humana. Helena se jogou nos braços de Tatiana e Tatiana a segurou, essa menininha corajosa que estava navegando num mundo que nem sempre entendia como o cérebro dela funcionava. Quando Leonardo chegou 20 minutos depois, sem fôlego e claramente em pânico, ele encontrou Helena sentada calmamente no colo de Tatiana, as duas olhando um livro sobre animais marinhos que a bibliotecária da escola tinha trazido. Como... Leonardo começou. A secretária sorriu. Ela tem um jeito com crianças. Leonardo encontrou os olhos de Tatiana sobre a cabeça de Helena e algo passou entre eles. Gratidão, admiração e algo mais profundo que nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda. Naquela noite, depois de colocar Helena na cama, Leonardo ligou para Tatiana. Não sei como te agradecer pelo que você fez hoje. Você não precisa me agradecer, Tatiana disse. A Helena é especial. E eu fiquei feliz de poder estar lá. Você foi incrível com ela. A Patrícia nunca conseguiu se conectar com a Helena do jeito que você fez hoje. Em 5 minutos você entendeu minha filha de um jeito que a mãe dela nunca entendeu em anos. Tatiana sentiu algo se mexer no peito. Algo quente e assustador e maravilhoso. Leonardo, ela disse quieta. Posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Por que você faz isso? As mensagens, os almoços, aparecer quando eu preciso. Você mal me conhece. Leonardo ficou quieto por um longo momento. Porque quando eu te vi naquele jardim, ele disse finalmente, eu vi alguém que merecia que alguém ficasse. E eu decidi que eu seria essa pessoa. Não porque você precisa ser salva, mas porque você merece saber que é merecedora de alguém que aparece. Tatiana sentiu lágrimas picarem nos olhos. E também, Leonardo adicionou, a voz mais suave, porque conhecer você tem sido um dos melhores presentes inesperados da minha vida. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso das palavras pairando entre eles. Leonardo,
Tatiana sussurrou. Eu acho que estou me apaixonando por você. Ela não tinha planejado dizer. As palavras simplesmente saíram. Bem, Leonardo disse, e ela podia ouvir o sorriso na voz dele. Que bom, porque eu com certeza estou me apaixonando por você. Depois daquela confissão na ligação tarde da noite, algo mudou entre Tatiana e Leonardo. Não era mais apenas amizade. Era algo mais profundo, mais assustador, mais real. E por mais que Tatiana quisesse se jogar de cabeça, parte dela ainda estava apavorada. Porque e se Leonardo eventualmente decidisse, como Rodrigo, que ela era trabalho demais? E se a cadeira se tornasse um fardo com o tempo? E se ele acordasse um dia e percebesse que queria algo mais fácil, mais simples, mais normal? Esses medos a assombravam nas horas quietas da noite, quando estava sozinha com seus pensamentos. Mas durante o dia, quando estava com Leonardo e Helena, esses medos pareciam menores, quase gerenciáveis. 2 meses depois do casamento que não aconteceu, Leonardo convidou Tatiana para jantar. Um jantar de verdade, não apenas café casual ou almoço com Helena presente como buffer de segurança. Só eles dois. É um encontro? Tatiana perguntou pelo telefone, o coração batendo mais rápido. Se você quiser que seja, Leonardo disse. Ou pode ser apenas 2 amigos jantando, sem pressão. Mas para ser completamente honesto, Tatiana, eu gostaria que fosse um encontro. Tatiana respirou fundo. Ok. É um encontro. Ela passou 1 hora se arrumando, mudando de roupa 3 vezes, se sentindo ridícula e 15 anos mais nova ao mesmo tempo. Juliana tinha vindo ajudá-la, oferecendo conselhos de moda e apoio moral. Você gosta dele? Juliana disse. Não era uma pergunta. Eu gosto, Tatiana admitiu. E isso me apavora. Por quê? Porque e se acontecer de novo? E se ele decidir que eu sou demais? Que a cadeira é um complicador que ele não quer lidar? Juliana se ajoelhou na frente da cadeira de Tatiana, pegando as mãos da irmã. Tati, escuta. O Leonardo não é o Rodrigo. Nos últimos 2 meses, esse homem tem aparecido consistentemente. Não quando é conveniente. Não quando é fácil. Sempre. Isso significa algo. Mas e se... E se... Juliana interrompeu gentilmente. Você pode passar a vida toda com medo do que pode acontecer. Ou pode arriscar e descobrir o que realmente acontece. E talvez, só talvez, seja algo lindo. O restaurante que Leonardo escolheu era perfeitamente acessível. O que Tatiana percebeu não era acidente. Ele tinha pensado nisso, tinha planejado. Pequenos detalhes que mostravam que ele prestava atenção. Ele estava esperando quando ela chegou, usando uma camisa de botão azul que fazia os olhos dele parecerem mais escuros. Quando viu ela, o sorriso inteiro dele se iluminou. Você está linda, ele disse simplesmente. Você também está bonito, Tatiana respondeu, sentindo as bochechas esquentarem. O jantar foi fácil. A conversa fluía naturalmente, como sempre fluía entre eles. Eles falaram sobre trabalho, sobre Helena, sobre livros que tinham lido e lugares que queriam visitar. Leonardo contou histórias engraçadas sobre os primeiros dias como pai solo, sobre todas as vezes que tinha falhado espetacularmente em fazer o cabelo de Helena ou preparar almoços escolares que não pareciam crimes contra a nutrição. Tatiana riu mais naquela noite do que tinha rido em meses. Mas no meio da sobremesa, Leonardo ficou mais sério. Posso te contar algo? Ele perguntou. Sempre. Leonardo mexeu no café, escolhendo as palavras com cuidado. Quando a Patrícia foi embora, ela deixou um bilhete. Eu nunca contei isso para ninguém, nem para minha família, mas eu quero te contar. Tatiana esperou, dando a ele espaço para continuar. Ela escreveu: Léo, você é bom demais. Você merece alguém que consiga ser tão bom quanto você. Alguém que consiga ficar quando fica difícil. Alguém que escolha você e a Helena todos os dias. Eu não sou essa pessoa. Eu pensei que era, mas não sou. E ficar seria mais cruel do que partir. A voz dele estava carregada de emoção antiga. Durante muito tempo, eu li aquele bilhete,
e achei que era sobre mim não ser suficiente. Que se eu fosse diferente, melhor, mais interessante, mais emocionante, ela teria ficado. Mas eventualmente, eu percebi algo. O quê? Tatiana perguntou suavemente. Que ela estava certa. Ela não era a pessoa que conseguia ficar. E isso não era falha minha. Era só incompatibilidade de quem éramos. Ela precisava de algo que eu não podia dar. E eu precisava de alguém que ela não conseguia ser. Leonardo encontrou os olhos de Tatiana. Te contar isso porque eu quero que você saiba. Eu sei o que é ser deixado por alguém que não conseguia ficar. E eu nunca faria isso com outra pessoa. Quando eu me comprometo, Tatiana, eu fico. Mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. Tatiana sentiu lágrimas ameaçando cair. Leonardo, Você não precisa dizer nada, ele disse rapidamente. Só queria que você soubesse onde eu estou. Que isso, não é casual para mim. E que a cadeira, as complexidades que vêm com ela, nada disso me assusta. O que me assusta é a ideia de não ter você na minha vida. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Tatiana. Eu tenho tanto medo. Do quê? De me abrir de novo. De confiar de novo. De acreditar que alguém pode me amar assim e não eventualmente mudar de ideia. Leonardo estendeu a mão pela mesa pegando a dela. Eu não posso prometer que vou ser perfeito. Vou estragar tudo às vezes. Vou dizer a coisa errada ou esquecer algo importante ou ter dias ruins. Mas posso te prometer isso. Eu vou aparecer. Todos os dias. Vou escolher você. Vou escolher nós. Tatiana apertou a mão dele. Eu quero acreditar nisso. Então deixa eu te mostrar. Leonardo disse. Não hoje. Não com grandes gestos, mas todos os dias. Pequenos momentos. Consistência. Deixa eu provar que sou alguém que fica. Naquela noite, quando Leonardo a levou em casa, eles ficaram sentados no carro por um longo momento. A rua estava quieta. Luzes das casas piscando através das janelas. Posso te beijar? Leonardo perguntou, a voz baixa. Tatiana assentiu, o coração batendo forte. O beijo foi gentil, doce, cheio de promessa. E quando eles se separaram, Tatiana estava sorrindo. Valeu a pena esperar. Ela sussurrou. Definitivamente. Leonardo concordou. Nas semanas seguintes, o relacionamento deles se aprofundou. Leonardo conheceu os pais de Tatiana oficialmente, não como o estranho gentil do jardim da igreja, mas como o homem que estava namorando a filha deles. O pai de Tatiana, ainda carregando raiva do que Rodrigo tinha feito, foi cautelosamente protetor no começo. Mas assistindo Leonardo com Tatiana, vendo a gentileza genuína, a forma como ele se certificava de que ela estava confortável, mas nunca a tratava como se fosse frágil, ele gradualmente se aqueceu. Esse é bom, o pai de Tatiana disse para ela depois do jantar. Não deixa esse escapar. Tatiana conheceu a família estendida de Leonardo também. Sua irmã Beatriz, que a abraçou imediatamente e sussurrou. Obrigada por fazer meu irmão sorrir de novo. Seus pais, que a trataram exatamente como tratariam qualquer namorada que Leonardo trouxesse para casa, sem andar em ovos, sem fazer da cadeira um tópico de conversa. E Helena, que estava prosperando com Tatiana na vida delas. As crises de TDAH não tinham parado, mas Tatiana tinha um jeito de acalmar Helena que era quase mágico. Ela não tentava controlar ou suprimir a energia de Helena. Em vez disso, ela a redirecionava, canalizava, validava. Você é boa com ela, Leonardo disse uma noite depois de colocar Helena na cama. Eles estavam sentados no sofá, biscoito roncando aos pés deles. Ela me lembra os animais com que trabalho, Tatiana disse. Não de forma ruim. Só, ela tem toda essa energia, toda essa intensidade que o mundo não sempre sabe como lidar. Mas se você trabalha com ela em vez de contra ela, se você cria espaço seguro para ela ser quem ela é, ela prospera. Leonardo puxou Tatiana mais perto. Você já pensou em ter filhos? Antes do acidente? A pergunta pegou Tatiana de surpresa. Eu pensei. Rodrigo e eu tínhamos planejado.
Eventualmente, depois que estivéssemos estabelecidos. E agora? Tatiana ficou quieta por um momento. Honestamente, eu não sei. Os médicos disseram que é possível, mas seria gravidez de alto risco. E parte de mim tem medo que eu não conseguiria. Não fisicamente, mas praticamente. Como eu cuidaria de um bebê da cadeira? Da mesma forma que você faz tudo o resto, Leonardo disse simplesmente. Você se adapta, você encontra jeitos, e você tem pessoas ao seu redor que te apoiam. Você já pensou em ter mais filhos? Tatiana perguntou. Pensei, Leonardo admitiu. Mas também fiquei com medo. Depois que Patrícia foi embora, ficou só eu e a Helena. Nós dois contra o mundo. A ideia de trazer outra pessoa para essa dinâmica, de arriscar aquele equilíbrio, era assustador. E agora? Leonardo sorriu. Agora eu acho que família não é sobre perfeição ou equilíbrio perfeito. É sobre amor e escolher ficar mesmo quando é complicado. E se isso inclui mais crianças algum dia, ou se é só nós três e o biscoito, eu sou feliz. Tatiana beijou ele, sentindo algo se estabelecer no peito. Esperança, futuro, possibilidade. 3 meses depois do casamento que não aconteceu, Tatiana estava no trabalho quando recebeu uma mensagem de um número que ela tinha bloqueado, mas que reconheceu imediatamente. Rodrigo. Tatiana, por favor, leia isso. Eu sei que não mereço sua atenção, mas preciso falar com você. Fiz terapia. Mudei. Cometi o maior erro da minha vida te deixando. Por favor, me dá uma chance de explicar. Só uma conversa. É tudo que peço. O estômago de Tatiana deu um nó. Ela olhou para a mensagem por um longo tempo, então encaminhou para Juliana. A resposta da irmã veio imediata. Não. Não faça isso. Ele não merece nem 1 minuto do seu tempo. Mas curiosidade estava corroendo Tatiana. Não porque ela queria Rodrigo de volta. Não porque ainda tinha sentimentos por ele. Mas porque parte dela precisava de encerramento. Precisava olhar nos olhos dele e entender como alguém podia fazer aquilo. Ela ligou para Leonardo naquela noite e contou sobre a mensagem. O que você quer fazer? Leonardo perguntou, a voz cuidadosamente neutra. Não sei, Tatiana admitiu. Parte de mim quer deletar e nunca pensar nele de novo. Mas parte de mim quer encerramento, Leonardo completou. Sim. Leonardo ficou quieto por um momento. Tatiana, eu não vou te dizer o que fazer. Essa é sua decisão. Mas posso te dizer uma coisa? Por favor. Se você decidir encontrar com ele, eu vou apoiar você. Não porque eu não tenho medo do que pode acontecer, mas porque eu confio em você. E eu confio em nós. Você tem medo? Tatiana perguntou suavemente. Apavorado. Leonardo admitiu. Mas não do Rodrigo. Tenho medo de que você olhe para ele e veja a vida que planejou. A vida que foi tirada de você. E se pergunte se ainda quer aquilo. Leonardo, mas também sei, ele continuou, que você não é mais a mesma pessoa que era há 3 meses. Você cresceu, mudou, se tornou ainda mais forte do que já era. E confio que você vai fazer a escolha certa para você. Tatiana sentiu lágrimas nos olhos. Como você faz isso? Como você sempre sabe exatamente o que eu preciso ouvir? Porque eu presto atenção. Leonardo disse simplesmente. E porque eu te amo. Era a primeira vez que ele tinha dito essas palavras. Eu te amo também. Tatiana sussurrou de volta. Tanto que me assusta. Bom assustador ou assustador ruim? Bom, ela disse. Definitivamente bom. Depois de muito pensar, Tatiana decidiu encontrar Rodrigo. Não para dar a ele uma chance, mas para ter a conversa que ela precisava para seguir em frente completamente. Eles se encontraram num café no centro, território neutro. Rodrigo estava sentado quando Tatiana chegou, e quando ele olhou para cima, ela viu surpresa no rosto dele, como se não esperasse que ela realmente aparecesse. Tatiana, ele disse se levantando. Obrigado por vir. Ela assentiu se posicionando do outro lado da mesa.
Você disse que queria conversar. Então fala. Rodrigo pareceu desconcertado pela franqueza dela. Eu comecei terapia, depois do casamento. Do que eu fiz? Minha terapeuta me ajudou a entender que eu tinha muito medo não resolvido sobre deficiência, sobre cuidado, sobre o que o futuro significaria. Tatiana esperou, não dando nada. Eu estava errado, Rodrigo continuou. Tão errado. Te deixar naquele dia foi a decisão mais covarde e cruel que já tomei na vida. E tenho vivido com isso desde então, com a culpa, com o arrependimento, com saber que destruí a melhor coisa que já tive. Ok, Tatiana disse, a voz plana. Eu queria te dizer que mudei, que fiz o trabalho, que se você me desse outra chance... Para, Tatiana disse, levantando a mão. Rodrigo, você acha mesmo que veio aqui pro quê? Para te ouvir dizer que está arrependido e achar que isso muda alguma coisa? Eu pensei, talvez pudéssemos tentar de novo. Tatiana deixou escapar uma risada sem humor. Você quer tentar de novo? Eu te amo, Tatiana. Sempre amei. Não, Tatiana disse firmemente. Você amou a ideia de mim, a versão de mim que existia antes do acidente, a Tatiana que andava, que se encaixava perfeitamente nos planos que você tinha feito. Mas quando essa versão não estava mais disponível, quando eu me tornei algo que exigia adaptação e paciência e amor incondicional, você não conseguiu lidar. Eu estava assustado, Rodrigo disse. Todo mundo fica assustado, Tatiana respondeu. Mas as pessoas que realmente amam não fogem, elas ficam. Elas se sentam no chão ao seu lado e dizem, nós vamos descobrir isso juntos. Eu posso ser essa pessoa agora, Rodrigo insistiu. A terapia me ajudou. Rodrigo, Tatiana o interrompeu. Mesmo que você tenha mudado, mesmo que tenha feito todo esse trabalho de terapia, não muda o que você fez. Você me deixou no pior momento da minha vida. Na frente de 200 pessoas. Você tirou minha dignidade, meu senso de valor, minha capacidade de confiar, e levou meses para eu reconstruir tudo isso. Ela se inclinou para frente. E sabe o que eu descobri no processo? Descobri que eu merecia alguém melhor. Alguém que olha para mim, cadeira e tudo, e vê possibilidade, não limitação. Alguém que aparece consistentemente. Não porque é fácil, mas porque escolhe fazer isso. Alguém que me ama pelo que eu sou, não apesar de quem eu sou. Esse alguém existe? Rodrigo perguntou, e ela podia ouvir a derrota na voz dele. Sim, Tatiana disse simplesmente. Existe. Rodrigo olhou para baixo. Eu perdi você de verdade, não foi? Rodrigo, você nunca me teve de verdade. Você tinha uma versão de mim que existia na sua cabeça. E quando a realidade não correspondeu à fantasia, você não ficou para conhecer a pessoa real. Ela começou a virar a cadeira para sair. Então parou. Eu espero que a terapia realmente te ajude. Espero que você aprenda a lidar com seus medos e se torne uma pessoa melhor. Mas essa jornada não inclui eu. Eu segui em frente. E você deveria fazer o mesmo. Tatiana saiu do café sentindo-se mais leve do que tinha se sentido em meses. Ela tinha tido seu encerramento. Tinha dito tudo o que precisava dizer. E tinha percebido uma verdade fundamental. Ela não queria Rodrigo. Nem um pouco. Ela queria Leonardo. Queria Helena. Queria a vida que estava construindo. Imperfeita e complicada e linda. Em vez de ir direto para casa, Tatiana foi ao apartamento de Leonardo. Ela usou a chave que ele tinha dado a ela 2 semanas antes, um gesto pequeno, mas significativo de confiança e compromisso. Leonardo estava na cozinha fazendo jantar, Helena na mesa colorindo. Quando eles olharam para cima e viram Tatiana, os dois sorriram. Você está cedo, Leonardo disse. Então viu a expressão no rosto dela. Você encontrou com ele. Tatiana assentiu. Encontrei. Helena, com a sensibilidade dela, percebeu que os adultos precisavam falar. Vou dar comida para o biscoito, ela anunciou, pegando o cachorro e indo para o quarto. Leonardo desligou o fogão e foi até Tatiana. Como foi? Foi
Necessário, Tatiana disse. Ele quis tentar de novo. Disse que fez terapia, que mudou, que estava arrependido. Leonardo ficou muito quieto. E o que você disse? Eu disse não. Tatiana pegou as mãos dele. Eu disse que tinha seguido em frente. Que tinha encontrado alguém que me ama do jeito que eu mereço ser amada. Alívio inundou o rosto de Leonardo. Você encontrou? Encontrei, Tatiana disse, puxando ele mais perto. Um pai solteiro com uma filha incrível e um cachorro preguiçoso. Um homem que se sentou no chão comigo no pior dia da minha vida e simplesmente ficou. Um homem que aparece todos os dias, não porque tem que aparecer, mas porque escolhe. Um homem que me mostrou que amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre escolher alguém todos os dias. Leonardo a beijou, profundo e longo, e cheio de alívio e amor e promessa. Eu te amo, ele disse quando se separaram. Tanto. Eu te amo também, Tatiana respondeu. E estou pronta, Léo. Pronta para parar de ter medo. Pronta para confiar nisso. Pronta para confiar em nós. Helena voltou nesse momento, biscoito arrastando atrás dela. Vocês estão sendo melosos de novo? Ela perguntou, mas estava sorrindo. Muito melosos, Leonardo confirmou, puxando Helena e Tatiana num abraço grupal. E ali, na cozinha bagunçada de um apartamento modesto, cercada por um homem que a amava e uma menina que tinha roubado seu coração, Tatiana percebeu algo. Ela tinha sido rejeitada no altar por ser paraplégica. Tinha sido destruída da forma mais pública e humilhante possível. Mas dessa destruição, dessa dor, tinha vindo algo inesperado. Tinha vindo Leonardo. Tinha vindo Helena. Tinha vindo uma família que ela nunca tinha planejado, mas que era perfeita do jeito que era. E talvez, apenas talvez, o pior dia da sua vida tinha sido na verdade o primeiro dia da sua vida real. 6 meses se passaram desde aquele encontro com Rodrigo no café. 6 meses de construir uma vida com Leonardo e Helena, que era mais rica e mais plena do que Tatiana jamais tinha imaginado possível. Ela tinha sido promovida no trabalho, agora coordenando todo o programa de reabilitação de animais marinhos. Dr. Mendes tinha visto como ela liderava, como inspirava a equipe, como sua determinação e criatividade transformavam desafios em soluções. A cadeira não era mais o elefante na sala. Era apenas parte de quem Tatiana era, nem mais nem menos importante que qualquer outro aspecto dela. Helena estava prosperando também. Com Tatiana na vida dela, as crises de TDAH tinham diminuído em frequência e intensidade. Não porque Tatiana tentasse mudá-la, mas porque ela criava espaço para Helena ser exatamente quem era. A escola tinha notado a diferença. Os professores comentavam sobre como Helena estava mais focada, mais confiante, mais capaz de se autorregular. E Leonardo? Bem, Leonardo tinha se tornado o centro do mundo de Tatiana de uma forma que ela nunca tinha experimentado com Rodrigo. Com Rodrigo, o relacionamento tinha sido sobre planos e cronogramas e alcançar marcos específicos. Com Leonardo, era sobre estar presente, sobre rir de coisas bobas, sobre noites tranquilas assistindo filmes ruins, sobre dividir preocupações e sonhos e medos. Era real, profundo, duradouro. Uma tarde de sábado, Leonardo mandou mensagem para Tatiana com um pedido incomum. Pode me encontrar amanhã às 3 da tarde? Tenho uma surpresa. Que tipo de surpresa? Tatiana perguntou. Se eu contar não é surpresa. Confia em mim? Sempre. Então te vejo amanhã. Vista algo confortável. E Tati, eu te amo. Tatiana passou o resto do dia curiosa e ligeiramente nervosa. Leonardo não era pessoa de grandes gestos dramáticos. Suas demonstrações de amor eram quietas, consistentes, incorporadas nos detalhes do dia a dia. Então o que seria isso? No domingo às 3 da tarde, Leonardo veio buscá-la. Helena estava no banco de trás, praticamente vibrando de entusiasmo. Você vai amar, você vai amar, você vai amar, Helena cantarolava. Helena, você vai estragar a surpresa, Leonardo avisou, mas estava sorrindo. Onde estamos indo?
Tatiana perguntou. Você vai ver. Eles dirigiram pelo centro histórico de Florianópolis, as ruas familiares passando pela janela. E então Tatiana percebeu para onde estavam indo. A Igreja São Francisco. Seu estômago deu um nó. Léo, confia em mim, ele disse gentilmente, pegando a mão dela. Eles estacionaram e Leonardo ajudou Tatiana com a cadeira, embora ela raramente precisasse de ajuda agora. Ele a guiou não para a entrada principal da igreja, mas para o jardim lateral. O jardim onde tudo tinha começado. Quando viraram a esquina, Tatiana parou, sem fôlego. O jardim estava transformado. Tinha flores brancas por toda parte, rosas e lírios e hortênsias, arranjadas em grupos elegantes. Velas em lanternas de vidro criavam luz suave mesmo na tarde brilhante. E no centro, onde ela tinha se sentado destruída há 1 ano, havia um espaço limpo com pétalas de rosa formando um caminho. Léo, o que é isso? Tatiana sussurrou. Leonardo se ajoelhou, não na frente dela, mas ao lado da cadeira, no mesmo nível dela, exatamente como tinha feito há 1 ano. Há 1 ano, ele começou, a voz emocionada. Eu te encontrei aqui, no pior dia da sua vida. Você estava quebrada, sozinha, acreditando que ninguém conseguiria te amar. E eu fiquei. Não porque eu sabia que ia me apaixonar por você. Não porque eu tinha algum grande plano, mas porque você parecia alguém que merecia que alguém ficasse. Lágrimas já estavam escorrendo pelo rosto de Tatiana. Desde então, todos os dias com você têm sido um presente. Assistir você recuperar sua força. Ver você se tornar ainda mais incrível do que já era. Ver você com a Helena. Amar ela do jeito que ninguém nunca amou. Ver você criar uma vida que não é definida por limitações, mas por possibilidades. Ele pegou a mão dela. Você me mostrou o que significa escolher alguém. O que significa aparecer. O que significa amor real, não a versão de contos de fadas, mas o tipo bagunçado e complicado e lindo que existe no mundo real. Helena apareceu então, carregando uma pequena caixa de veludo. Tatiana Oliveira, Leonardo disse, abrindo a caixa para revelar um anel simples e lindo. Eu não posso prometer que vou ser perfeito. Não posso prometer que a vida vai ser fácil. Mas posso prometer que vou aparecer. Todos os dias. Vou escolher você. Vou escolher nós. Vou me sentar no chão ao seu lado em todos os dias ruins e celebrar todos os dias bons. Casa comigo, não para consertar o passado, mas para construir nosso futuro. Tatiana estava soluçando agora, lágrimas de alegria pura. Sim, ela conseguiu dizer. Sim, sim, 1000 vezes sim. Leonardo deslizou o anel no dedo dela e Helena gritou de felicidade, jogando pétalas de rosa no ar como confete. Finalmente! Helena exclamou. Eu tenho guardado esse segredo por 2 semanas inteiras e foi muito difícil. Tatiana riu através das lágrimas, puxando Helena para um abraço, então Leonardo, os 3 deles se agarrando no mesmo lugar onde, 1 ano atrás, um estranho tinha se sentado com uma mulher de coração partido e mudado tudo. Tem mais uma coisa, Leonardo disse, e assentiu para alguém além do campo de visão de Tatiana. Juliana apareceu, sorrindo através das próprias lágrimas. Atrás dela estavam os pais de Tatiana, a família de Leonardo, amigos próximos, um grupo pequeno e íntimo de pessoas que os amavam. Achei que você gostaria de transformar esse lugar de um lugar de dor em um lugar de alegria, Leonardo disse. De ressignificar isso. Se você quiser, temos um celebrante aqui. Podemos fazer uma cerimônia de compromisso agora. Não um casamento legal, mas uma promessa, na frente das pessoas que amamos. Ou podemos esperar, fazer algo diferente. Seja o que você quiser. Tatiana olhou ao redor. Para o jardim transformado. Para as pessoas que a amavam. Para Helena segurando um ramalhete improvisado de flores do jardim. Para Leonardo, esse homem incrível que tinha visto ela no seu pior e escolhido ficar. Agora, ela disse. Quero fazer agora. A cerimônia foi simples e perfeita. Eles não tinham votos escritos, então falaram do coração. Leonardo falou sobre encontrar amor onde menos esperava,
Sobre como Tatiana tinha ensinado Helena o que significava ser vista e aceita. Sobre como todos os dias com ela era escolher felicidade. Tatiana falou sobre estar quebrada e ser encontrada. Sobre aprender que amor verdadeiro não era sobre facilidade, mas sobre compromisso. Sobre como Leonardo tinha dado o pior momento da vida dela. Você não me salvou. A voz firme apesar das lágrimas. Mas você me lembrou que eu valia a pena ser salvo. Você me lembrou que eu era mais que a pronunciou solene. Agora declaro vocês. Papai, pode beijar a Tati. Todo mundo riu, e Leonardo beijou Tatiana profundamente, o jardim irrompendo em aplausos. Eles celebraram ali mesmo no jardim, com o bolo que a mãe de Leonardo tinha feito, com champanhe e suco de maçã para Helena, com música de um violonista que Leonardo tinha contratado. Era íntimo e imperfeito, e absolutamente perfeito. Enquanto o sol começava a se pôr, Tatiana olhou ao redor para as pessoas rindo e conversando, para Helena dançando com biscoito, para Leonardo conversando com o pai dela, claramente pedindo bênção formal. Juliana se aproximou, abraçando a irmã. Você merece isso, Juliana sussurrou. Toda essa felicidade, depois de tudo que passou, você merece. Eu sei, Tatiana disse, e percebeu que realmente acreditava nisso. Eu finalmente sei. 3 meses depois, eles se casaram legalmente. Não na Igreja São Francisco, embora o jardim sempre seria especial para eles. Em vez disso, escolheram uma cerimônia minúscula no cartório, apenas familiares imediatos e amigos mais próximos. Tatiana usou um vestido simples, nada parecido com o elaborado vestido de noiva de 1 ano atrás. Este era dela, escolhido por ela, não para impressionar 200 convidados, mas porque a fazia se sentir bonita e confortável, e ela mesma. Ela entrou sozinha, empurrando a própria cadeira pelo corredor curto. Ninguém a entregou, porque ela não era propriedade para ser transferida. Ela estava se dando livremente, totalmente, sem reservas. Helena estava ao lado de Leonardo, segurando um cartaz que dizia: "Lá vem minha Tati favorita", em letras coloridas com desenhos de tartarugas marinhas ao redor das bordas. Quando Tatiana alcançou Leonardo, ele se ajoelhou ao lado dela, pegando as mãos dela. Os votos foram diretos, sem floreios. Você aceita Leonardo Martins como seu marido, para ter e manter na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, enquanto vocês dois viverem? Aceito, Tatiana disse, a voz clara e forte. Você aceita Tatiana Oliveira como sua esposa, para ter e manter na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, enquanto vocês dois viverem? Aceito, Leonardo disse, sem hesitação. Então, pelo poder que me foi conferido, eu os declaro marido e mulher. Quando se beijaram, Helena jogou mais pétalas de rosa, aparentemente tendo tornado isso sua marca registrada. Depois, na recepção pequena num restaurante perto da praia, Leonardo fez um brinde. Para minha esposa, ele disse, a palavra claramente trazendo alegria para ele. Que me ensinou que as melhores histórias não são aquelas que planejamos, mas aquelas que nos encontram quando menos esperamos. Que me mostrou que força não é sobre nunca cair, mas sobre se levantar sempre que cai. E que provou que amor real não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre escolher alguém imperfeito perfeitamente. Tatiana levantou o próprio copo. E para meu marido, que me encontrou no pior dia da minha vida e decidiu ficar, que se sentou no chão comigo quando eu estava quebrada e não fugiu, que me mostrou que eu merecia alguém que aparece, que fica, que escolhe todos os dias. Você é meu impensável. Minha pessoa impossível que se tornou real. E 6 meses depois do casamento, Tatiana estava no Centro de Reabilitação Marinha com Leonardo e Helena, trabalhando com uma tartaruga marinha jovem que tinha sido resgatada de uma rede de pesca. Ela vai sobreviver? Helena perguntou, observando Tatiana examinar cuidadosamente a tartaruga. Ela vai mais que sobreviver, Tatiana disse. Ela vai prosperar. Só precisa de tempo para curar e pessoas que acreditem nela.
Leonardo encontrou os olhos dela sobre a cabeça de Helena e eles trocaram um sorriso. Ambos sabiam que ela não estava falando apenas sobre a tartaruga. Quando ela pode voltar para o oceano? Helena perguntou. Mais alguns meses, Tatiana disse. E quando estiver pronta, você pode vir ajudar a soltar ela. Seria uma honra ter minha daminha favorita lá. Helena sorriu radiante. Enquanto trabalhavam juntos, os três, Tatiana teve um momento de clareza profunda. 1 ano e meio atrás, ela tinha estado sentada num jardim de igreja, destruída, acreditando que sua vida tinha acabado, que nunca seria amada, que a cadeira definia ela e limitava ela, e a tornava menos que. Mas ela tinha estado tão errada. A cadeira não a definia. Rodrigo rejeitá-la não a definia. Aquele momento horrível no jardim não a definia. O que a definia era isso. A força que encontrou para se reconstruir. A coragem de confiar de novo. O amor que escolheu aceitar. A família que criou. O trabalho que fazia. A vida que vivia. Plena e rica e autêntica. Em que você está pensando? Leonardo perguntou, vindo ficar ao lado dela. Que eu sou grata, Tatiana disse simplesmente. Grata? Pelo Rodrigo me rejeitar. Sei que sou maluco, mas se ele não tivesse feito aquilo, eu nunca teria te encontrado. Nunca teria aprendido a diferença entre alguém que ama a ideia de mim e alguém que me ama de verdade. Nunca teria descoberto o quanto sou forte. Então sim, eu sou grata. Aquele dia horrível me levou a isso, a você, a nós. Leonardo beijou o topo da cabeça dela. Tenho que admitir, também sou meio grato pro Rodrigo ser um idiota, porque isso significou que eu consegui você. Nós os dois conseguimos ela, Helena corrigiu, abraçando Tatiana pela cintura. Verdade, Leonardo concordou. Nós conseguimos ela. Naquela noite, depois de colocar Helena na cama, Leonardo e Tatiana se sentaram no sofá, biscoito roncando aos pés deles como sempre. Feliz? Leonardo perguntou. Mais que feliz, Tatiana disse. Completa, realizada, em paz. Bom, eles ficaram em silêncio confortável por um momento. Então Tatiana disse. Léo, você lembra quando perguntou se eu já tinha pensado em ter filhos? Lembro. Tenho pensado sobre isso recentemente. Muito. Leonardo se virou para olhar para ela. E eu acho que gostaria. Não agora. Não imediatamente. Mas algum dia, se for possível. Se os médicos disserem que é seguro. Eu gostaria de ter um filho nosso. Dar a Helena um irmão ou irmã. O sorriso de Leonardo poderia ter iluminado a cidade inteira. Sério? Sério. Tenho medo? Claro. Vai ser complicado? Provavelmente. Mas você me ensinou que desafios não são razões para não fazer as coisas. São só obstáculos para descobrir como superar. Leonardo a beijou, longo e profundo e cheio de amor e promessa. Então, quando você estiver pronta, ele disse, vamos descobrir juntos, como sempre fazemos. Juntos! Tatiana concordou. Sempre juntos. 6 meses depois, Tatiana descobriu que estava grávida. A gravidez foi de alto risco, exatamente como os médicos tinham previsto. Houve complicações, hospitalizações, momentos de medo intenso, mas através de tudo, Leonardo estava lá, aparecendo, ficando, escolhendo ela e o bebê deles todos os dias. E quando a filha deles nasceu, pequena mas saudável, gritando seus pulmões para fora como se anunciando sua chegada ao mundo, Tatiana segurou ela nos braços e soube. Esta era a vida que era para ela ter. Não a que tinha planejado, não a que tinha imaginado, mas a que tinha encontrado quando parou de procurar perfeição e começou a aceitar realidade. Eles nomearam a bebê Sofia, e quando Helena segurou a irmã pela primeira vez, ela sussurrou, bem-vinda à nossa família. A gente é meio bagunçado, mas a gente se ama muito. Isso resume bem, Leonardo disse, seu braço ao redor de Tatiana, olhando para as 3 meninas que eram o mundo dele. Tatiana olhou para cima para ele,
para esse homem que tinha se sentado no chão com ela, 1 ano e meio atrás, e simplesmente ficado, que tinha escolhido ela todos os dias desde então, que tinha transformado a tragédia dela em triunfo. Eu te amo, ela disse. Obrigada por ficar. Sempre, Leonardo respondeu. Sempre vou ficar. E ele fez. Porque amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém quando a vida é fácil. É sobre escolher ficar quando fica difícil. É sobre se sentar no chão ao lado de alguém no pior dia deles e dizer, sem palavras, você não está sozinho. É sobre aparecer, sobre presença, sobre constância. É sobre transformar o impensável em inevitável. E no final, essa foi a história de Tatiana e Leonardo. Não uma história sobre ser salvo, mas sobre ser visto. Não sobre superar limitações, mas sobre reimaginar possibilidades. Não sobre encontrar amor apesar das circunstâncias, mas por causa delas. Porque às vezes, o pior dia da sua vida é na verdade o primeiro dia da sua vida de verdade. Se esta história te lembrou que amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre escolher ficar quando fica difícil, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixa aquele like se você acredita que presença vale mais que promessas vazias. E se inscreve no canal para mais histórias que celebram o tipo de amor que realmente transforma. Porque às vezes, a coisa mais radical que podemos fazer é simplesmente aparecer. E às vezes, a pessoa errada precisa sair para a pessoa certa poder entrar e ficar. Esta é a história de Tatiana e Leonardo. Uma prova de que quando alguém te ama de verdade, eles não fogem das suas dificuldades. Eles sentam no chão ao seu lado e ficam. Porque amor real não é sobre gestos grandiosos ou palavras perfeitas. É sobre consistência. É sobre escolha. É sobre transformar os momentos mais dolorosos em algo inexplicavelmente lindo.